Segue aí. Então vamos lá então. A gente estava falando sobre fé, né? Amém. Que a fé, ela é uma ferramenta que Deus usa para nos ensinar muitas coisas. E geralmente a fé ela vem com uma promessa em si, né? Dentro de si. A primeira promessa que a gente aprende com Jesus sobre a fé é sobre resposta de oração. É quando a gente ora e às vezes a gente acha que Deus não responde, né? E Jesus ele vai dizer lá em Mateus 21, que tudo aquilo que a gente pede em oração, se a gente crê, nós vamos receber. Então, uma fé, ela precisa ser entendida como esse nível de oração. A gente precisa ter essa maturidade na oração para entender que quando a gente ora com fé, eu creio que a resposta de Deus vem no tempo certo. E o segundo aspecto da fé é sobre a questão de adoção. Deus, ele libera a fé, ele libera essa particularidade para aqueles que são filhos, para aqueles que têm uma aliança, para aqueles que têm um caminho com o Pai. Quando a gente lê lá em João, capítulo 1, no versículo 12, ele diz assim: contudo, aos que receberam em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem seus filhos, filhos em Deus. Aí lá no capítulo 7, no versículo 38, João vai dizer: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, fé é, além de tudo, além da gente ter uma resposta de oração, a gente entende também que quando nós fazemos o uso dessa fé, nós temos o entendimento que nós somos filhos de Deus. E filho, ele tem aquela adoção, ele tem o cuidado do pai, ele tem o zelo do pai. Quando João escreve, contudo, aos que receberam, ou seja, é uma particularidade daquilo que Deus tem para nós. Se você recebeu Cristo como seu Senhor, se você recebeu a palavra da promessa na tua vida, você pode ter certeza que Ele te deu o direito de se tornar filho de Deus. E o terceiro aspecto da fé, quando a gente aprende sobre fé, é que na fé nós temos o poder para mudar muitas circunstâncias. João, o apóstolo, ele escreve lá no capítulo 14, no versículo 12, ele diz assim: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Então, o aspecto da fé nessa questão de poder mudar as circunstâncias nos faz entender que a gente pode também mudar muita coisa. E uma delas são as obras, porque a obra ela foi feita para que nós, igreja, façamos. Nós, como servos de Deus, temos essa responsabilidade de dar continuidade àquilo que Jesus já estava fazendo. E aí Jesus ele escreve, Jesus ele fala e João escreve: aquele que crê em mim fará também essas obras que já tenho realizado. Então, essa obra, ela só pode ser realizada por gente que tem entendimento de fé e maturidade de fé. E aí a gente aprende também com a fé sobre o descanso. Eu sei que às vezes, por muitas vezes, nós, como igreja, nós nos encontramos em situações difíceis às vezes. Às vezes a gente acorda virado, a gente ora e às vezes a gente não ouve aquilo que Deus tem para nos dizer, por falta de experiência e por falta até mesmo de prática na oração. Mas a Bíblia, ela nos garante, o escritor de Hebreus, lá no capítulo 4, no versículo 3, ele vai dizer o seguinte: pois nós a igreja, os que cremos e que estamos nele, no descanso, conforme Deus diz, nós estamos no descanso em Cristo. Então, essa promessa, para aqueles que têm fé, é uma promessa de descanso. Às vezes, como eu disse para vocês, nós acordamos e num dia virado, às vezes a gente acorda naquele dia assim,
que a gente não acredita que as coisas vão acontecer, mas nós temos um descanso. E esse descanso chama-se Cristo. Esse descanso chama-se Jesus. E esse descanso, nós precisamos entender que ele vem em nossas vidas para nos renovar. Amém? E a quinta promessa que a gente aprende em Cristo Jesus com a fé é sobre a herança espiritual. Nós temos um péssimo hábito de querer guardar coisas para nós, de juntar herança terrena. E a Bíblia me ensina, lá em Tiago, que a nossa herança, primeiramente, ela é uma herança espiritual. Até porque nós estamos aqui, estamos vivendo nessa terra, estamos fazendo aquilo que é para ser feito com Cristo, mas a nossa herança mesmo, ela é espiritual. Tiago, no capítulo 2, no versículo 5, ele vai dizer: não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herança, o reino que ele prometeu aos que o amam. Então, essa herança, ela primeiramente, ela é espiritual. Isso não significa que a gente vai deixar de gozar as coisas materiais, mas a nossa herança, primeiramente, ela é espiritual. Então, nós precisamos ter essa maturidade de entender que nós, sim. E falando de herança espiritual, nós temos que entender também sobre fundamento espiritual. Uma coisa é eu saber que eu tenho uma herança espiritual. Outra coisa é eu entender que essa herança espiritual, ela tem um fundamento. E Jesus é o fundamento. Lá em Pedro, capítulo 2, verso 6, Paulo, o apóstolo, diz assim: e eis que tenho em Sião uma pedra angular. Está falando de Jesus. Escolhida e preciosa. Essa pedra é Jesus. E aí ele vai dizer: e aquele que nele confia, jamais, jamais será envergonhado. Então, está falando aqui sobre fundamento espiritual. Em quem que você tem confiado? Em qual promessa nós temos confiado? Em o que a gente tem colocado a nossa fé? Será que nós temos colocado a nossa fé em objeto? Será que nós temos colocado a nossa fé no nosso diploma? Será que nós, como igreja, temos colocado a nossa fé na nossa instituição, na nossa igreja? Será que nós temos colocado a nossa fé no nosso governo? O fundamento é Cristo. A pedra angular é Cristo. Essa pedra foi escolhida por Deus. E essa pedra, além de ser escolhida, ela foi colocada para que eu e a igreja não sejam envergonhados. E por último, para a gente terminar essa live aqui, para a gente almoçar com Deus, a promessa, ela vai sobre, também se estende a segurança espiritual, né? Nós precisamos ter uma segurança espiritual. Nós precisamos, sim, nos assegurar de muitas coisas, mas a principal delas é a segurança espiritual. João, o apóstolo que andou com Jesus, lá na sua primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 14, ele escreve assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Então ele está falando de confiança e ele está falando de aproximar de alguém. Então eu preciso ter uma confiança e essa confiança eu tenho e tenho que me aproximar de Deus. Ele vai dizer: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Então olha só, tem muita coisa que a gente pede para Deus e que Deus não responde. Tem muita coisa que a gente pede para Deus e que por muitas vezes Deus até mesmo ignora. Será que Deus ignora porque a gente não está sabendo pedir certo? Ou será que Deus ignora porque às vezes nós não pedimos com fé? Então, são duas coisas que a gente precisa parar e pensar. A primeira coisa delas é: será que quando eu me aproximo de Deus, eu me aproximo só para pedir ou eu me aproximo porque eu preciso de Deus? Então, nós precisamos entender que a nossa segurança espiritual não está só em pedir e receber de Deus, mas
impedir, mas permanecer em Deus. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Permanecer em Deus, ter um fundamento em Deus, saber que nós temos uma herança em Deus, saber que nós precisamos também descansar a nossa alma em Deus, porque quando a gente confia em Deus, quando a gente descansa em Deus, nós temos então o entendimento que nós podemos mudar muitas circunstâncias, mas nós só podemos mudar essas circunstâncias quando a gente entender que nós somos filhos, que nós fomos adotados por Deus, porque aí sim nós então entenderemos que a resposta da oração ela virá em nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Gostei do chapéu. Obrigado. Pastorzão, Deus abençoe, viu? Amém. Desculpa aí pelo momento. Não, peça desculpa não, foi bênção. Glória a Deus por sua vida, sua família. Amém. Que Deus abençoe aí o seu domingo. E logo mais Obrigado. nós nos veremos 19 horas no culto. Deus abençoe. Pastor, um abraço. Deus abençoe, viu? Amém. Amo vocês. Nos veremos. Amém. Nos veremos mais tarde, então. Então tá bom. Um abraço, tá? Fica na paz. Um abraço. Bom almoço. Beijo para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.